Três. Ela começa, né? Eu começo, Ela vou olhar pra começa, lá e tá vou bom? começar. 3, 2, 1. Olá, pessoal, tudo bem? Tô aqui novamente nesse segundo episódio do nosso Onco Podcast e dessa vez eu trouxe para vocês um especialista. Ele é médico oncologista clínico e o foco dele é falar sobre câncer aqui nesse podcast, que é o que a gente está procurando transmitir para as pessoas e também levar esse conhecimento para você que clicou aí e chegou aqui até nós. E antes, eu gostaria de dar as boas-vindas para ele, que é o Dr. Eric Saldanha. Obrigado, pessoal. É um prazer enorme estar aqui gravando com vocês e contem comigo. E espero que a gente possa compartilhar várias coisas que vai ajudar o pessoal aí a aprender um pouco mais sobre oncologia e acompanhar a gente nesse caminho aí. O Dr. Eric, gente, ele é oncologista clínico, como eu falei. Ele trabalha com pesquisa clínica na área de oncologia, mas o foco dele é oncologia torácica e endócrina. Ele também participa de comitês, ele sempre está engajado aí em influenciar jovens médicos para que eles se tornem bons oncologistas aí no futuro. E ele lida com esse tipo de trabalho tanto na sociedade brasileira, aqui no Brasil, quanto na sociedade americana. Ele gosta principalmente de divulgar o que ele sabe. Ele gosta de passar conhecimento para as pessoas. Ele gosta de ensinar. E ele, então, ele é uma pessoa que eu falo assim, que tudo que eu faço, né, nessa área de rede social e tudo mais, parece que Deus coloca as pessoas certas no meu caminho. E nesse segundo episódio eu tô aqui com uma pessoa que gosta de fazer exatamente o que eu faço, que é falar e também ensinar. E ensinar oncologia. Porque a oncologia, há uns anos atrás a gente via só médicos, né, realmente falando, porque para as pessoas, de modo geral, acaba sendo um assunto mais complexo, mas pessoas como eu, como o Dr. Eric, a gente quer desmistificar isso, quebrar essas barreiras, tentar falar de oncologia para as pessoas e trazer o acesso à informação para que as pessoas entendam de uma maneira leve, de uma maneira descontraída, o que de fato é a oncologia, o que a gente faz, e ele é muito engajado nessa causa. Então, eu queria muito te agradecer pelo convite, pela sua humildade, pela sua disposição de estar aqui com a gente hoje. E agradeço demais essa sua presença aqui hoje. Doutor, fica à vontade e aí a gente já começa. Imagina, como eu falei, é um grande prazer. Estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje e pessoas que gostam do que está fazendo. E para mim é um prazer enorme estar aqui gravando com vocês e estou muito feliz, muito honrado pelo convite. E sempre que precisarem, contem comigo aí e vamos estar junto nessa caminhada, como a gente já conversou sobre isso, né? Acho que é isso. E para começar, doutora, a primeira coisa que eu queria te perguntar: como que foi a sua escolha pela oncologia? Por que você quis a oncologia? Conta pra gente como foi esse processo, como que foi isso na sua vida? Perfeito. Então, assim, primeira coisa que eu acho que antes da oncologia, a gente tem que ser médico, né? Então, eu acho que antes de chegar à oncologia, veio o processo de escolher ser médico, a gostar de cuidar, a gostar de estar com pessoas. Sempre fui uma pessoa muito que gosta de estar entre pessoas, né? A medicina me proporcionou isso. E aí, com o tempo, com o passar da faculdade, fui amadurecendo algumas áreas, outras ideias, mas sempre gostei de estudar as coisas os sistemas, diferentes doenças. Então, sempre gostei da ideia da oncologia dividir por sistemas. E com o tempo, eu fui percebendo que o oncologista ele consegue cuidar de paciente de várias formas. Não é só a forma doença tradicional que a gente faz, mas um cuidado centrado no paciente amplo, né? Então, eu consigo estar acompanhando o paciente nas diversas áreas, discutindo com vários colegas que estão aí nos auxiliando no manejo desse paciente. Então, acho que a ideia, mas para resumir, acho que a ideia, quando me abriu o olho, que eu falei, eu quero ser oncologista mesmo, acho que foi no final da faculdade, eu já tinha formado, e eu atendi um paciente jovem no pronto atendimento, e eu fui fazer algumas ponderações no caso, e ele me disse, tudo tem que falar com o meu oncologista, eu não faço nada sem falar com ele. Eu falei, nossa, a confiança, aquele dia eu falei, não, eu vou ser oncologista, eu quero ter esse cuidado com o meu paciente, eu quero ter essa presença, essa ligação tão importante, assim, eu gostei muito, e acho que ali foi o dia
que virou a chave para mim. Falei, não, oncologia é mesmo minha vontade, meu sonho. E daí então não parei mais e a gente fez a clínica médica, oncologia clínica sou muito realizado, muito feliz. Era o que eu sempre sonhei, eu não faria outra coisa, assim, já para deixar bem claro mesmo. Então, acho que a oncologia é tudo na minha vida, a oportunidade que a gente tem de ajudar os pacientes, principalmente de lidar com os colegas que estão no cuidado do paciente oncológico, para mim isso é fundamental, acho que é o principal mesmo, assim. Então, sou muito feliz, a oncologia é tudo mesmo para mim. Muito bom, doutor. Eu queria agora perguntar para você, né, contar. Eu tenho certeza que teve vários momentos, né, que você passou na sua trajetória que marcou bastante. Mas você teria pelo menos uma coisa que acho que a partir desse dia você se viu mesmo, né? Fora essa que você já contou, né? Fora essa, tá? Algo marcante. Algo que marcou, né? Claro, claro. Assim, acho que algo que marcou, assim, não só isso que foi de fato a confirmação do que era meu sonho, algo que me marcou muito, acho que foi durante a residência, foi atender às vezes pacientes mais jovens, pacientes que é muito o meu perfil, assim, que era minha idade, passando as mesmas dificuldades que eu passei. Aquilo acho que mexeu muito comigo, me aproximou muito, foi uma coisa que me marcou, assim, eu já atendi um paciente que estava fazendo medicina, lidando com o diagnóstico de câncer e todas as incertezas, inseguranças, e isso é algo que, assim, que mexeu muito comigo. Então, me fez me tornar uma pessoa muito melhor, me fez aprender mais com o caso, me doar mais para o paciente. Isso, acho que essa experiência, toda vez que eu paro e penso, é uma experiência que mudou realmente a minha vida, assim. E a oncologia, diariamente, é um processo de aprendizado, né? Para o médico, para o paciente, para todo mundo. Então a gente vai aprendendo cada dia mais com as experiências diárias que a gente participa, que a gente enfrenta. Então, mas o que me marcou mesmo foi esse paciente que eu atendi, que era jovem, fazendo medicina, lidando com várias inseguranças, que foi necessário que eu me doasse muito para estar presente e acompanhar esse processo, assim. Então, acho que isso foi uma coisa que me marcou muito. Muito bom, doutor. Então, doutor, em oncologia, a gente ouve falar muito desse termo, né, que é a finitude da vida, né? E até como profissionais, às vezes a gente tem alguns tipos de treinamentos falando sobre cuidados paliativos, né, sobre como a gente participar desse processo, né, na vida do paciente. E essa questão, ela é muito recorrente no seu dia a dia, né? Porque você tem que conversar com famílias, você faz o diagnóstico, você mostra, né, para o paciente como está a doença dele. Então, eu queria que você definisse isso para as pessoas. O que é essa questão da finitude da vida na oncologia? Como você aborda isso com o paciente? E discorre para a gente um pouco sobre o que você vê e aprende com isso. Não, excelente, assim, é uma pergunta difícil, porque é um tema difícil, não é fácil, então acho que a finitude, o câncer, o diagnóstico do câncer, ele tem um estigma de finitude mesmo, um estigma de que a gente tem diagnóstico de câncer e dali para frente eu vou viver um tempo limitado. Isso mexe muito com o paciente, não só com o paciente, com a família. Então é difícil abordar esse tema. A gente, como médico, profissional de saúde, qualquer pessoa que está envolvida com oncologia precisa aprender técnicas para lidar com isso. Precisa ter um acompanhamento com a terapia, o suporte da psicoterapia. Então, como lidar com a finitude no dia a dia do diagnóstico, com o paciente, com a família do paciente? Eu acho que primeiro é saber que a gente precisa estudar, aprender a ter técnicas para lidar com o paciente, para tratar esse tema. A gente precisa entender quando que a gente precisa sentar do lado do paciente e conversar sobre isso, acolher, lançar mão de técnicas para abordar esse tema. Mas não só isso, eu acho que a gente conseguir lançar mão das equipes que estão acompanhando esse paciente tem que ser acompanhado pelos cuidados paliativos, como você bem ponderou. Esse paciente tem que fazer uma terapia, a saúde mental é importante, e o médico, no meu caso, o oncologista, abordando a finitude, conversando com o paciente, eu preciso lançar mão de técnicas, não só assim, conversar com o paciente, esclarecer dúvidas, ser racional, conversar
tentar amparar o paciente, tirar as incertezas e mostrar que o câncer, ele tem, hoje principalmente, a gente evoluiu no conhecimento do câncer. Então, o que eu foco diariamente é com que meu paciente tenha uma melhor qualidade de vida e que ele viva melhor e viva mais, né? Então, a finitude ela é um processo para mim, principalmente, diariamente de aprendizado, para que eu consiga, de fato, acolher mais meu paciente e tirar as incertezas e mostrar que existe, sim, tratamentos e, inclusive, curas para o câncer. Eu acho que isso é fundamental. É algo que você falou que faz muita diferença, né? Você tem que ter, né, um sincronismo também, né, doutor? Entre o paciente e os familiares, né? Porque a informação, ela tem que ser muito bem definida. Então, os acompanhantes, eles têm que, né, saber, né, qual que é o status daquele paciente. Aquele paciente pode passar, né, por cenários os mais diversos possíveis. Então, eu tenho certeza que na sua experiência você encontrou esse paciente hoje, daqui a um mês esse paciente já, né, já tem um prognóstico totalmente diferente. Então, é o que você falou, as ferramentas, ter uma equipe muito bem centrada nesse paciente para garantir uma melhor sobrevida, né, e qualidade de vida. Com certeza, com certeza. Principalmente, eu acho que a gente precisa aprender técnicas para lidar com o paciente. Isso é muito ensinado nas faculdades, principalmente fora do Brasil, que quando você entra, principalmente no residente de oncologia, que ele começa a fazer oncologia, você se depara com cenários muito difíceis, que muitas vezes você não tem maturidade ainda, você não foi treinado para lidar com isso, né? Ou seja, uma pergunta de um pai, meu filho vai viver quanto tempo, né? Como você vai lidar com isso? Isso exige técnica, estudo, preparo, para que você consiga lidar com essas dúvidas e inseguranças que vêm por parte da família, que vêm por parte do paciente. Então, acho que é um processo de aprendizado diário, muito estudo e, de fato, toda essa abordagem multidisciplinar é muito necessário e é importantíssimo no manejo do paciente com o câncer, principalmente lidar com a finitude, né? Então, acho que é isso. Perfeito. Eu queria aproveitar esse gancho, então, que a gente está falando, né? Essa relação, eu queria voltar um pouco mais. Eu queria que você explicasse, né, para quem nos assiste, né, o que na verdade é o câncer, né? Como ele se desenvolve e se ele tem cura. Perfeito. Então, é uma pergunta muito boa. O câncer é um grupo de doenças. Então, o câncer não é uma doença única, é um grupo de doenças. A gente tem mais de 100 tipos diferentes de câncer. E, basicamente, o câncer, ele se forma a partir de uma célula que sofre uma mutação. Né? Então, uma célula sofreu mutação do seu DNA e ela adquire a capacidade de proliferação, invasividade, que a gente chama de metástase. Né? Então, o câncer, a doença maligna, tem esse fator inerente ao seu conceito. Então, o câncer ele surge, é um grupo de doenças que surgem a partir, que é uma doença genética, um grupo de doenças genéticas que surgem a partir de uma mutação numa célula, no DNA, que transforma essa célula, dando a essa célula o potencial de malignidade, de metastatização, invasibilidade, e é isso que é o diagnóstico do câncer, né? E você falou bem, assim, você falou um termo aí da genética, né? As pessoas, elas misturam ou ficam confusas às vezes com esse conceito, né? Qual é a diferença entre eu dizer que eu tenho fatores que são hereditários para desenvolvimento do câncer e fatores genéticos? Tem uma diferenciação? Qual é a diferença entre uma coisa e outra quando a gente está falando do desenvolvimento do câncer, assim? Perfeito. Então, assim, acho que o principal fator é entender essa diferença entre genética e hereditário. Isso é uma coisa recorrente no consultório, né? Doutora, a minha doença é genética, eu tenho que passar no oncogeneticista, como é que é? O câncer, como a gente conversou, de fato é uma doença genética, mas isso não quer dizer que é uma doença hereditária. De fato, a maioria dos cânceres, eles não são herdados. A gente chama isso na prática, o termo científico para isso, a gente usa é somático. A mutação é somática, ela surge a partir de uma mutação, seja ela induzida por algo carcinogênico ou surge porque surge. Então, grande parte dos cânceres, a maior parte, 85% dos cânceres, eles são somáticos, eles não são herdados, ele não é uma mutação que vem do pai para o filho. Isso é uma pequena parte dos cânceres que a gente chama isso de germinativo, ou seja, é uma mutação que eu herdei do meu pai ou da mãe, que
façam que aumente o meu risco de ter câncer. Então, o câncer é uma doença genética? Com certeza é uma doença genética. Isso é o seu conceito. Porém, a hereditariedade, isso passado do pai para filho, que é a mutação germinativa, isso é a menor parte dos cânceres. E a gente tem algumas características para pensar nisso. E nesse caso, de fato, contar com um oncogeneticista para nos ajudar nesse cenário. Então, se a gente vem de uma família que tem um histórico familiar ali de câncer, isso me preocupa, o que eu tenho que fazer? Perfeito. Então, quando tem um histórico oncológico na família, eu tive um pai com câncer, eu tenho que entender primeiro que tipo de câncer é, se existe, qual fator de risco causou esse câncer, por exemplo, para eu entender se esse câncer tem ou não uma possível hereditariedade. Por exemplo, se o meu pai teve um câncer de pulmão e a minha mãe um câncer de mama, eu tenho que entender qual câncer e em que fator isso ocorreu para pensar em hereditariedade. Com certeza, eventualmente, o câncer de mama tem uma chance maior de ser hereditário, principalmente se forem pacientes mais jovens, e se a gente vê de fato na história oncológica desse paciente várias pessoas, por exemplo, mãe, avó, e quando tem esse braço de hereditariedade, eu penso mais que o câncer de mama possa ser hereditário e não o câncer de pulmão. Mas é claro que toda essa avaliação ela tá incluída no nosso atendimento oncológico, né? Eu sempre pergunto ao paciente, me fala da sua família, primeiro grau, você tem algum parente que teve câncer? E aí dentro disso a gente vai raciocinar se isso é hereditário ou não. Mas o mais importante é entender que isso é a menor parte dos casos. A maior parte dos casos, o câncer ele surge com o decorrer da vida e ele surge porque surge. Então o câncer, a maior parte de fato não é hereditário. Entendi. Eu queria saber, doutor, agora, desde que você iniciou na oncologia, né, como foi dito, quais os avanços que você percebe, né, que estão ocorrendo no Brasil e no mundo? Então, assim, a gente sabe hoje que tem várias terapias, né, inovadoras. Então, eu queria que você, né, conseguisse dizer, né, para nós que estamos aqui, né, no outro lado, né, ou profissionais ou paciente, entendeu? Se eles têm perspectivas, né, e realmente para poder, né, explorar mais, né? Claro, então a oncologia está mudando, assim, cada vez mais. E se eu fosse pensar, por exemplo, na minha época de residente, se for pensar o que eu fui acompanhando de mudanças na oncologia, acho que eu poderia dizer assim, primeiro, a gente está na era da oncologia moderna, da oncologia personalizada. Então eu consigo entender mais sobre o câncer, mais sobre o paciente, é muito individualizado. Isso é o primeiro ponto. A gente mudou da era da quimioterapia e está passando para a era da... Passando não, estamos na era da imunoterapia, da identificação de alvos que a gente consegue acionar, ou seja, eu vou tratar um paciente com um câncer com uma terapia específica para aquele tipo de câncer. Então, acho que o conceito atual a oncologia ela é personalizada. Então, a gente chama isso de oncologia de precisão. Então, a gente consegue tratar o paciente de acordo com o seu tumor especificamente, sai daquela coisa de um serve para todos, isso é o primeiro conceito. A gente revolucionou a oncologia com a imunoterapia, certo? E além disso, agora a gente está na era da terapia celular, né? A gente está na era de pegar aquele paciente, aquelas células do paciente e por meio da engenharia genética fazer com que essa célula consiga atuar no próprio tumor do paciente, né? Então a gente está atualmente nesse cenário. Então com certeza a oncologia está em constante revolução e digamos agora o tratamento atual é a oncologia personalizada, é entender, principalmente o paciente, quando ele, às vezes, isso fez muito consultório, doutor, o meu amigo teve o mesmo diagnóstico que eu e ele fez tal exame e eu não fiz, por quê? Porque é isso, a oncologia personalizada, cada tumor tem um risco diferente, cada tumor existe um prognóstico diferente e a gente vai atuar dependendo disso, né? pelas avaliações clínico-moleculares, né? Então, de fato, acho que a oncologia ela é personalizada e a gente está na época aí da terapia celular, dos transplantes de célula, então a gente está mudando mesmo, então acho que o horizonte da oncologia ele é positivo, a gente tá conseguindo aumentar a vida desses pacientes e com certeza tem muita coisa para vir aí. Muito bom. Eu queria saber, doutor, também, né, se você não fosse, tá, médico oncologista, qual profissão você seria? Assim? Nenhuma. É uma coisa, né, que a gente tem que sempre, né, dizer. É lógico que a sua experiência é totalmente voltada à área da saúde, tá? Mas tem algo aqui que a gente, né?
Eu acho que essa é uma pergunta também difícil pra mim. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa fora da oncologia, mas assim, como eu falei, algo que me chama muita atenção é estar em contato com pessoas. Então, eu sou muito feliz no dia a dia com várias pessoas. A oncologia me proporciona isso. Então, estar em contato com todos os colegas que fazem parte do cuidado do paciente, estar em contato com pacientes, familiares. Então, é isso que me deixa feliz. Eu fico pensando assim, se eu tivesse a oportunidade de fazer alguma outra coisa, principalmente fora da área da saúde, olha, não sei, talvez muito difícil, talvez, sei lá, entrevistar alguém. Eu gosto de aprender e conhecer histórias novas, né? Então, conhecer histórias, estar em contato, talvez uma área do jornalismo, não sei, mas acho assim, muito difícil. Eu não me imagino fora da oncologia, assim, muito difícil mesmo. Eu também não consigo me imaginar, não. É muito difícil. Não, com certeza, acho que a oncologia é o que eu quero fazer mesmo, não consigo pensar em outra coisa, não. Entendo, a gente fica pensando, né? Porque a gente já está tão inserido, né? Nesse campo da oncologia, né? E sabendo, né? Essas percepções e essas novidades, oportunidades que vão surgindo, que a gente realmente não para, né? Para explorar, né? A gente quer desenvolver as habilidades, né, da oncologia. Mas ter esse contato sempre ali, né? Esse calor humano, Faz né? muito bem algo pra muito gente, importante. né? Assim, edifica. O contato com pessoas, saber que de alguma forma você está ajudando aquela pessoa com a sua profissão, com o seu conhecimento, não tem maior recompensa, né? É muito gratificante. Com certeza, com certeza. E eu queria te perguntar, doutor, porque as pessoas têm uma dúvida se realmente fatores emocionais que nós vivemos têm a ver com o desenvolvimento do câncer. Você já viu algum artigo, alguma publicação, algum estudo, ou até mesmo da sua prática, assim, você percebe que sempre ou não o desenvolvimento do câncer pode estar relacionado com dores emocionais, com algum fato que o paciente tenha vivido? Olha, essa é uma pergunta também muito recorrente no dia a dia. Os pacientes, de fato, referem muito. Ah, doutor, eu passei por isso porque eu estava sofrendo muito com alguma coisa, estava passando muito estresse. Eu sei que isso tem que contribuiu para o meu diagnóstico. Eu sempre... É difícil, mas assim, isso é um mito, tá? O câncer é uma doença muito inteligente, né? O câncer, as células, existem várias formas de mitigar e todo o sistema autoimune, nosso sistema de proteção do nosso corpo. Então, de fato, o câncer, como é uma doença genética, a partir de uma mutação, ele não tem relação com o fator emocional, certo? É claro que isso deve ser abordado, inclusive, como eu falei, a terapia tem que estar presente na vida desses pacientes, mas o câncer não surge a partir de um transtorno emocional, por exemplo. Então, de fato, isso é um mito. O câncer é uma doença genética. Parecido com isso, existem por aí, não sei se vocês já viram, na internet, por exemplo, não, eu não vou parar de comer açúcar, porque aí a célula vai morrer e o câncer não vai mais existir. Não, isso é outro mito, né? Eu acho que é parecido com esse mito da questão emocional, é a questão do açúcar, por exemplo. De forma nenhuma. O câncer, ele tem várias formas de adquirir essa invasibilidade, de ser difícil da célula morrer, né? Então, eu acho que tanto o fator emocional como essa questão da glicose, de não comer açúcar para evitar o câncer, isso é um mito. O câncer é uma doença muito inteligente, que a gente cada vez mais está aprendendo fatores de combater, né? E são vários. Então não é só algo único que transforma o câncer com todo o seu potencial de agressividade, né? Então, de fato, isso é um mito. Entendi. E assim, sempre a gente quer ouvir conselho de médico, né? Porque o médico conhece a doença melhor do que ninguém. Então, o que você diria hoje para quem está nos assistindo que são fatores para o desenvolvimento do câncer? Como que eu previno essa doença, né? Que você falou que ela é tão inteligente, tem fatores genéticos envolvidos. Eu posso, como indivíduo que estou aqui te assistindo hoje, a partir de hoje, começar a trabalhar para que eu não seja escolhido por essa doença? Perfeito. Acho que isso puxa um pouco o gancho do que eu acho, que hoje em dia tem muita desinformação, né? É muito conteúdo nas mídias sociais, na televisão, e eu acho que a gente está transformando a prevenção do câncer em algo muito complicado. Hoje o pessoal quer repor uma vitamina X, o paciente quer suplementar, isso está muito complicado.
Mas, na verdade, é simples. Não é que é simples, mas as medidas de reduzir o risco de ter câncer, elas são simples, elas devem ser aplicadas por todos no dia a dia. Então, o que eu acho é, a forma de eu reduzir o meu risco de ter câncer no futuro, as principais formas primeiro, o paciente precisa ter uma alimentação saudável. Né? Então, não existe nada muito complexo, mas comer frutas, verduras e legumes, ter uma alimentação saudável, evitar o abuso do álcool, evitar o tabagismo, isso com certeza reduz o risco. Então, acho que o primeiro ponto é uma alimentação mais saudável. Segunda coisa, e importantíssima, é a atividade física. A gente precisa fazer algo, né? Fazer um esporte, fazer musculação, fazer algo que te deixe feliz. A atividade física, ela é muito importante na redução do risco de ter câncer, certo? O terceiro fator é se atentar às prevenções. Ou seja, não tomar sol, a pessoa vai pra praia, fica o dia inteiro tomando sol, a manhã toda sem um protetor solar, de forma alguma. A radiação ultravioleta a gente tem que prevenir, então passar protetor solar, se atentar a isso. Um outro detalhe que o pessoal esquece às vezes é vacinação. O câncer, o vírus é um fator de risco para o câncer, né? Então vacina sua filha, seu filho contra o HPV, isso reduz o risco de câncer. Então, além de todas essas medidas que a gente conversou, vacinar o seu filho, estar atento ao calendário vacinal, isso é fundamental, tá? E por último, as prevenções, ou seja, o paciente fazer a colonoscopia, se você fuma ou fumou, quando você passar no seu médico, comentar isso, falar, doutor, eu tenho que fazer meu tomo de pulmão, né? A gente tem hoje prevenção para câncer de pulmão. Então o paciente faz tomo de baixa dose, se ele fuma ou se ele fumou, isso é importantíssimo, isso reduz o risco de eu ter câncer, e além disso, se eu tiver, eu vou diagnosticar no cenário precoce, com certeza aumentando as chances de cura do meu câncer. Então eu acho que a chave e a mensagem é, pessoal, existe muita desinformação, não é nada tão complexo. Às vezes a medida simples traz insegurança, a gente quer algo muito complexo. Não, medida simples, atividade física, alimentação saudável, as prevenções, vacina, se atente à vacina, isso é fundamental. O vírus é um fator de risco para o câncer, né? Então eu acho que o principal é fazer essas medidas que a gente conversou, e aí eu vou reduzir o meu risco de fato, lidar com o câncer, ter o diagnóstico de câncer. E é isso, doutor, é o que você acaba de falar. Isso tem que ser sempre, né, disseminado, né, por meio, né, desse canal aqui ou por meio, assim, né, do nosso ambiente de trabalho. Então, acho que se os profissionais, né, conseguissem, né, compartilhar mais, né, sobre esses fatos e exatamente a medicina ser muito mais preventiva, né, acho que esse paciente, quando ele recebesse o diagnóstico, né, seria conduzido de uma outra maneira. Porque a gente sabe que o estilo de vida é o que você acabou de falar, né? Exercício físico, isso faz total diferença, tanto para o nosso corpo como para a mente também. Tá? E não só a prevenção. Os pacientes que têm diagnóstico de câncer e estão em tratamento, a gente continua estimulando o paciente a fazer atividade física. Isso melhora a qualidade do tratamento. Tá? Isso reduz efeitos colaterais de medicações. E isso reduz o risco de ter um outro câncer no futuro. Então, além da prevenção, quando o paciente é também diagnosticado com câncer, ele continua tendo que manter essas atividades físicas, a alimentação saudável, os fatores de prevenção. Então, não só para a prevenção, mas durante o diagnóstico, a gente frequentemente, diariamente, estimula o paciente a mudar a qualidade de vida para que, de fato, ele tenha uma maior expectativa de vida e redução de outros diagnósticos também, né? Então, acho que é fundamental não só na prevenção, como, inclusive, durante o diagnóstico do paciente com câncer. A gente fala isso diariamente para o paciente. Até para autoestima também, né? Com certeza. E a gente sabe também que à medida que nós vamos envelhecendo, nós estamos mais expostos aos fatores de risco. Perfeito. Né? Então, esses fatores de risco, por isso que a gente vê muito mais idosos e pessoas com uma idade a partir de 50 anos, enfim, com câncer. Mas o que eu queria te perguntar também, doutor, é assim, embora o câncer ele seja uma doença mais incidente no envelhecimento, eu sou jovem, eu tenho 35 anos. A partir de qual momento eu tenho que me preocupar? O que eu tenho que fazer? Então, é uma pergunta também difícil, porque é muito ampla. Mas o principal é entender, eu acho que assim, é participar dos rastreios que já estão aí bem fundamentados, fazer mamografia, passar a vacina contra o HPV, como a gente conversou, passar no ginecologista para acompanhar isso. Acho que isso é o principal. Existem alguns cenários
que a gente está vendo, na verdade, atualmente, com a pandemia da obesidade, a gente está vendo aumento na incidência de alguns tipos de câncer que a gente não via na população jovem. Recentemente, a gente viu no artigo liberado pela Sociedade Americana que teve a incidência do câncer de cólon, por exemplo, de intestino, né, o câncer de cólon, no pacientes mais jovens, abaixo de 50 anos, está aumentando vertiginosamente. Isso muito vem da pandemia da síndrome metabólica, da obesidade, do sedentarismo. Então, para a gente reduzir isso, até pacientes jovens, de fato se atentar para a atividade física, se atentar para os alimentos saudáveis. Isso é muito importante, mas existe sim um subgrupo de pacientes que tem um risco aumentado de ter câncer mais jovem, como por exemplo câncer de mama em pacientes mais jovens, principalmente naquelas pacientes que têm um histórico familiar importante, onde a mãe, parentes de primeiro grau, ou o pai, existe um risco maior de ter câncer nesses pacientes que têm esse histórico oncológico. Então, assim, eu acho que o principal é se atentar às prevenções, se atentar à alimentação, atividade física, a evitar o tabagismo, fazer os rastreios como mamografia, a colonoscopia. A partir dos 50 anos, a gente está reduzindo isso para 45 anos já por esses dados que a gente teve de aumento da incidência do câncer em pacientes mais jovens. Então, de fato, acho que isso é o principal, para a gente poder compartilhar isso com as pessoas. E tem que ir no médico todo ano, no meu gineco, pelo menos, né? Sim. Eu acho que assim, e tomar cuidado com o sobrediagnóstico também, né? A gente vê, uma coisa que eu acho que a gente vê diariamente às vezes, a gente recebe pacientes encaminhados de outros colegas, a gente vê, o paciente vai no ginecologista, por exemplo, e colhe marcador tumoral. Isso não é conduta em nenhum guideline, né? Então, isso mais atrapalha do que ajuda o paciente. A gente não tem essa conduta de prevenção bem estabelecida. Nenhum estudo mostrou que isso é benéfico. Então, além de tomar o cuidado, ter a prevenção, o cuidado é com sobrediagnósticos. Então, tá fazendo exame de forma exagerada, marcador tumoral por aí, muita ultrassom sem necessidade. Então, a gente tem até um termo para isso, que a gente leva mais a gente chama isso de time leading bias, que é quando você faz um diagnóstico de algo que não te daria problema nenhum agora e não muda o desfecho ao diagnosticar isso mais um tempo maior, né? Na faixa de rastreio, de fato, como era para fazer. Então, eu acho que, além de tomar cuidado com implementar as medidas que reduzam o meu risco de ter câncer, tomar cuidado com sobrediagnósticos e, principalmente para os colegas que estão pedindo aí marcador tumoral sem necessidade, ultrassom do tireoide sem necessidade, a gente não tem nada definido para esse rastreio. Então, além das prevenções, tomar cuidado com sobrediagnóstico então, é isso fundamental. é algo que você vive na sua prática, pessoas que estão lá passando com você para caçar um câncer. Não, isso é comum no nosso dia a dia. Às vezes é uma paciente jovem que coletou um marcador tumoral e estava elevado e o colega encaminhou para mim e às vezes isso gera um transtorno na família. O próprio paciente, a mãe. Então, isso é um cenário corriqueiro na nossa prática médica. Então, não tem nenhum local que me fale que eu tenho que pedir um marcador, por exemplo, para mulheres, pedir CA-125 para paciente na minha rotina. Então, eu acho que isso é fundamental. Isso não está descrito em nenhum guideline, isso não muda a sobrevida dos pacientes, isso de fato implica mais em sofrimento do que qualquer ajuda que a gente possa dar dando para o paciente. Então, o sobrediagnóstico, tomar cuidado com isso. De fato, não tem nada desse guideline que nos obriga a fazer isso no dia a dia. Nossa, como é bom ouvir um médico, né, falando isso. É muito bom, doutor. Eu queria, assim, na verdade, né, falar, né, para os ouvintes também, um pouco sobre esse relacionamento, tá, da equipe multidisciplinar. Você consegue me dizer, né, por meio de exemplos, tal, pode ser de uma forma bem objetiva, tá? Como que você, né, médico, tá, recebe, né, essa informação, né, da equipe multi como um todo? Vocês acham que essa discussão de casos, a gente sabe que ela tem que ser feita, né, diariamente, tá? Até por um melhor diagnóstico, né, da doença, né, acompanhamento. Você tem exemplos assim? Você acha que isso é um fator positivo? Assim, com certeza o tratamento do câncer ele é multidisciplinar. Então, ele envolve uma cadeia de profissionais que vão estar ali cuidando do paciente oncológico, né? Ou seja, o paciente, quando ele é diagnosticado, a gente tem que encaminhar, a gente tem que estar em contato diário com o cirurgião que está participando desse paciente, com o psicólogo que está acompanhando esse paciente, com o fisioterapeuta que está acompanhando esse paciente. O cuidado, ele é amplo. Todas as especialidades precisam estar envolvidas. A gente sabe que hoje o cuidado, como a gente conversou um pouco mais cedo, você até comentou isso comigo, o cuidado ele é centrado no paciente, né? Então, todas as especialidades
tem o seu papel no tratamento oncológico. O oncologista sozinho não faz nada. Da mesma forma que o cirurgião sozinho não consegue complementar esse tratamento, ele é multidisciplinar. Então, por exemplo, se o paciente está internado, eu preciso que o fisioterapeuta passe naquele paciente, que o nutricionista passe naquele paciente. Vou liberar uma terapia, eu preciso que o farmacêutico esteja ligado com esse paciente, ajudando a gente em todas as cadeias de cuidado desse paciente. Então, assim, o cuidado com o paciente oncológico, ele é multidisciplinar. Esse paciente tem que passar nos colegas, cada um vai contribuir de uma forma que esse paciente tenha um melhor desfecho da sua doença, do seu tratamento. Então, de fato, o acompanhamento oncológico, ele é multidisciplinar e isso é fundamental. Eu queria puxar um gancho até para isso que ele está falando da multidisciplinaridade. Como você é um jovem médico, e uma dos seus engajamentos é justamente para ensinar jovens médicos, estimular eles a essa profissão, né, de oncologia. Qual conselho assim, você deixaria para jovens médicos, para novos profissionais que têm o sonho de atuar em oncologia, né, que é uma coisa que está muito constante também no meu dia a dia? Quando eu comecei na rede social, pessoas que me procuram com o sonho de ingressar na área, né? Então, assim, o que você diria? O quanto a oncologia ela te transformou? Eu acho que na oncologia não há espaço para ego. Então a gente vê muito isso aí. A oncologia, eu acho para mim, na minha visão, a oncologia é a especialidade que a gente tem que nos mostra que a gente tem que aprender com todo mundo, que é uma especialidade que ela é coletiva, a gente precisa dividir o conhecimento. Diariamente a gente é bombardeado com novas atualizações, com os estudos mostrando que outros cuidados melhoram o tratamento desse paciente. Então, eu acho que principalmente não tem espaço para ego. Você precisa compartilhar o conhecimento com os colegas que estão fazendo parte do cuidado desse paciente. Você precisa discutir isso, você precisa ser uma pessoa que tem uma boa relação com outros profissionais para dar o melhor para o seu paciente. Você precisa estar em constante contato com outros profissionais da sua área que vão estar ajudando o seu paciente. Você precisa, às vezes, a informação que você colhe de um colega que está acompanhando o seu paciente te ajuda no seu manejo diário com esse paciente. Você consegue implementar novas ações, você consegue otimizar o cuidado do seu paciente. Então, assim, um conselho para alguém que quer trabalhar na oncologia é entender que a oncologia é um tratamento multidisciplinar. Você precisa estar em contato com outros colegas, você precisa aprender com eles diariamente e só assim o seu paciente vai ter melhores desfechos, melhor tratamento possível. Então, a oncologia é uma especialidade democrática, é uma especialidade que eu acho que a medicina per se é isso, né? A gente precisa estar em contato com outras áreas para a gente aprender junto como oferecer o melhor tratamento para o paciente. Eu acho que isso é fundamental. Muito bacana, né? Eu acho que por trabalhar no hospital, né, que tenha como missão ensino e pesquisa, doutora, que a gente já tinha mencionado, e isso proporciona, né, muito conhecimento, né, muita troca, né? Isso desperta muito interesse, tá? Então, assim, eu queria que você falasse assim, alguma coisa relacionada a esse despertar de interesse, como que ocorre esse relacionamento, né, do ensino e a pesquisa e dê algum conselho, né, a quem está buscando, né, essa área de pesquisador. Algum estudante. Perfeito, assim, a gente, por exemplo, na minha experiência na Nossa Camargo, a gente está diariamente envolvido com pesquisa. Como você falou, é uma instituição de ensino, uma instituição de pesquisa. Então, eu acho que assim, a oncologia ela é inerente à pesquisa, ao ensino, ao estudo, porque a gente está tendo que acompanhar, principalmente na Camargo, a gente participa de estudos clínicos, nosso centro de pesquisa clínica, a gente está em constante desenvolvimento e aprendizado com terapias novas, principalmente a gente participou aí de todos os estudos de terapia celular, com CAR-T, por exemplo, né? Então eu acho que assim, quem quer se aventurar na oncologia vai estar assim, vai estar envolvido num mundo de inovação, de novidade, de constante aprendizado. Então, eu acho que se você gosta de pesquisa clínica, a oncologia eu acho que é a área para você estar. E você vai ter várias oportunidades de estudar, de aprender, e principalmente numa instituição de ensino, de referência num Cancer Center, né? A gente, hoje em dia, o melhor cuidado do paciente, a gente já sabe que ele é oferecido num Cancer Center. E o Cancer Center é isso, são as várias
onde o Cancer Center, o modelo de Cancer Center é aquele onde várias especialidades estão unidas com o mesmo propósito, que é cuidar do paciente. Então, eu acho que isso é o fundamental. Você estar envolvido em todos esses cenários de inovações, de mudanças, e eu acho que quem quer se enveredar para a oncologia, eu acho que venha e aproveite todas as oportunidades que a gente tem de pesquisa, principalmente nas grandes instituições. Eu acho que é isso. Muito bom. Então, doutora, eu queria agradecer de verdade mais uma vez a sua disponibilidade. Queria deixar esse espaço para você falar o que você sentir à vontade, divulgar um pouco do seu trabalho, se você se sentir à vontade, se não. Foi um prazer estar aqui participando com vocês. Eu acho que isso, como você falou no começo, a gente é muito parecido. Eu tenho muita vontade de divulgar o conhecimento, da gente estar aí combatendo as desinformações, como a gente conversou mais cedo. Existe muita informação falsa por aí na internet, e eu acho que a gente precisa divulgar esses pacientes uma informação de qualidade, mostrar o que de fato é benéfico. Então, agradeço imensamente, foi uma honra estar aqui participando com vocês, muito prazeroso, muito gratificante. Eu tenho sim um podcast que a gente está para lançar agora no começo de março, que chama-se The Late Night Oncology Show. Então a ideia é de fato debater, discutir um pouco dos temas de oncologia. Quem quiser conhecer tem o Instagram @Late Night Oncology, pode acompanhar a gente lá. A gente está começando a soltar as atualizações, os nossos episódios vão ser lançados aí mais para frente. E quero só agradecer novamente, estou sempre à disposição para poder contribuir e participar com vocês. Que o dia que vocês precisarem, contem comigo, a gente vai estar na caminhada aí, e é muito gratificante estar com pessoas que estão aí querendo mudar de fato o panorama atual e levar para o paciente, para os profissionais, a melhor evidência possível, e isso é fundamental para a gente, e estou muito feliz de estar aqui. Obrigado mesmo pela oportunidade. Foi muito valioso essa troca com você, foi assim, muito bom, porque quando esse sonho surgiu, ele surgiu pequeno, né? E aí a gente vai criando corpo, vai criando coragem, né? E assim, quando realmente a coisa está acontecendo, a gente vê que é realmente para continuar, né? Então, assim, te ouvir mostra isso pra gente, né? Que a gente precisa trazer especialistas como você para trazer realmente, desmistificar a oncologia e trazer a informação com base segura. E isso é muito importante para o público em geral, né? O Brasil precisa de informação, o mundo precisa de informação. Eu vou deixar na descrição desse vídeo no YouTube a divulgação do podcast dele e também do contato dele, enfim, porque gravem esse nome, Eric Saldanha. É o futuro aí da oncologia aqui também no Brasil, para disseminar informação, para trazer informação de qualidade para vocês. Eu quero te agradecer muito. Deixo à vontade você também, Alan, se quiser terminar. Eu queria agradecer, né, ao Dr. Eric Saldanha, né, por ter nos aceitado esse convite, tá bom? Foi realmente conduzido com muita maestria, tá, esse podcast. Vamos divulgar, tá bom, o canal do doutor, dizer para vocês aí, colegas de trabalho, de profissão, que isso que é importante, né? Essa interação entre a equipe multidisciplinar. Então a gente está trazendo hoje uma pessoa de referência, tá? Que atua num grande, né, Hospital Cancer Center, e poder estar aqui, né, nesse momento, com certeza é um grande privilégio, tá, pra gente. Doutor, eu queria deixar, né, você à vontade agora, tá, para fazer as considerações finais. Tá? Muito obrigado, Ellen. Não, pessoal, assim, eu fico muito feliz de novo, assim, agradeço pela oportunidade. A gente vai aprendendo junto, e é isso, discutir a informação, a evidência, e aprender juntos, mostrar para os pacientes, para os colegas, que de fato esse é o caminho a ser feito, e contribuir com a informação, para a gente reduzir essa desinformação que tem um boom de informações falsas, principalmente pelo Covid que a gente está vivendo isso revolucionou várias coisas, a gente aprendeu muita coisa durante isso acelerou a ciência, mas também trouxe junto com isso os malefícios de várias informações falsas, e assim, estou muito feliz e muito honrado de estar aqui com vocês hoje, pessoas que estão contribuindo para o melhor tratamento, para divulgar informações corretas, e isso é fundamental. Contem sempre comigo, pessoal, o que precisarem, estou sempre à disposição. Com certeza. De fato, honrado pelo convite, muito obrigado por ter participado, muito feliz por estar aqui hoje. Muito parabéns pela sua trajetória, doutor, muito obrigada. Juntos somos mais fortes. Com certeza, obrigado.